@maracuaM630, certo? A nossa fanpage e também no canal do YouTube. Estamos aqui já com o Dr. Joel Dourado. Toda segunda, meu amigo Passarela, a gente vai trazer um quadro sobre saúde, né? E aí a gente vai conversar hoje com o Dr. Joel Dourado e o assunto de hoje é obesidade. Dr. Joel, é a primeira vez no Café com Notícias, né? É isso aí, Tânia. Primeira vez, você, bom dia. Primeira vez a gente recebendo aí Passarela, o Dr. Joel Dourado, e hoje é dia de falar de saúde, tá? E a gente conversa sobre obesidade. Meu amigo Passarela. Bom dia, doutor Joel. Bom dia, bom te ver, bom estar com você e Tânia aqui no programa Café com Notícias. Muito bem. Falando sobre obesidade. Obesidade é uma doença que tem crescido de forma assustadora no mundo, não é isso, doutor Joel? Exatamente, a obesidade cresce a cada dia no mundo inteiro. Em Viana, na Baixada, e interessante porque a maioria da população está acima do peso, sobrepeso ou com obesidade. Então nós temos aí um quadro clínico de uma doença chamada obesidade que está com epidemia, ou melhor, uma pandemia da obesidade. O mundo inteiro sofrendo com esta doença, obesidade. Tânia. Então, no quadro de hoje, a gente vai saber aí como não se tornar uma vítima dessa doença, né? E como conter esse problema que assusta o mundo. Para começar aí, a gente queria que o senhor conceituasse, doutor Joel, o que é, em poucas palavras, o que é obesidade? Obesidade é um excesso de tecido adiposo no corpo. Nós temos uma quantidade saudável permitida de tecido adiposo, de gordura do corpo, tecido celular subcutâneo, dentro de um limite. Quando ultrapassa este limite, se torna obeso ou então sobrepeso. Esse excesso de peso é dividido em duas partes. Primeira, em sobrepeso, e segunda, obesidade. Então, obesidade é o excesso de peso baseando-se no excesso de gordura corporal. Então, existem limites aceitáveis para isso no corpo humano. E o que a obesidade ela pode causar? Olha, antes de entrar na questão da sua pergunta, segunda pergunta, Okay. Eu gostaria de definir melhor ainda, porque quando eu falei limites de peso, é importante saber qual o limite. Nós temos um índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal é baseado no peso e na altura de cada indivíduo. Então, se pega o peso, divide-se pelo quadrado da altura. E daí você vai ter um número de, por exemplo, 25 quilos por metro quadrado. Quando a pessoa tem até 24,9, chegando ali nos 25, é o peso saudável. E quando está abaixo de 18,5 quilos por metro quadrado, é baixo peso, é o magro. Existe um erro conceitual das pessoas, Passarela, que quando alguém está com peso normal, peso saudável, diz, está magro. Não é magro. Magreza é quando temos abaixo de 18,5 quilos por cada metro quadrado. O detalhe é que a maioria de nós estamos com mais de 25 quilos por metro quadrado. Então, para saber qual é o seu peso ideal, qual é o peso saudável, é uma curiosidade do nosso ouvinte, como o programa tem esse intuito de informar o público, é fácil, Tânia. Como é que a gente faz? Você pega seu peso, aliás, você pega a sua altura. Qual é a sua altura? 1,65 m. 1,65. Então pega 1,65, Passarela, multiplica por 1,65 e multiplica por 24, no caso mulher, ou 25 no caso homem. Vou repetir para você poder entender. Altura, 1,65 m, então é 1,65 vezes altura novamente, 1,65
vezes 24. 24 é o índice de massa corporal, 24 quilos por metro quadrado, aceitável para as mulheres. E para o homem, 25 quilos por metro quadrado, aceitável. Então, daí você tem o seu peso ideal máximo. Então, é fácil de calcular. Você quer saber o seu peso, é só pegar a sua altura, vezes a sua altura, vezes a quantidade de quilo por metro quadrado máximo aceitável. Que para a mulher é 24 e para o passarela é 25. Doutor, veja bem, a ansiedade, né? O que ela traz para a gente, aquela vontade de degustar qualquer situação que a gente olhe, né? Já olhou a mente, já somou, e essa ansiedade, ela pode provocar a obesidade? Tua pergunta está dentro da segunda pergunta realizada por Tânia. Causas de obesidade. E Passarela já focou uma das causas. A ansiedade. A ansiedade é uma das causas de obesidade. Falar de ansiedade e obesidade, a gente leva um tempo. Eu vou tentar definir isso de forma assim bem simples, Passarela. Quando você era criança e começava a chorar, isso há mais de 80 anos atrás, e sua mãe, o que fazia para poder diminuir o seu choro? Você lembra, Passarela? Ela pegava ali uma madeira de mingau, alguma coisa, e empurrava no Passarela. A produção está dizendo que era angu. Angu. Botava angu para Passarela. E diminuía o choro de Passarela, diminuía a ansiedade. Passarela foi crescendo com o tempo, virou um jovem, virou adulto, e quando ele tinha crise de ansiedade, de choro, de raiva, para passar, ele ia atrás do angu. Que agora já era farinha. Atrás de um bolo, atrás de uma alimentação rica em carboidrato, porque o carboidrato ele tira a ansiedade, Passarela. É por isso que você parava com choro quando comia angu quando criança. E agora, depois de adulto, está estressado, está ansioso, você vai atrás de se alimentar. Então, a ansiedade, o estresse também é uma das causas. Nós temos várias causas para a obesidade. Tem causa genética, epigenética, o meio ambiente. A causa genética é quando você já tem um gene, é uma doença poligênica, quer dizer, nós temos mais de 8 genes já conhecidos, envolvidos diretamente na causa de obesidade. E a causa epigenética é quando você é obeso, o pai, a mãe, e tem um filho. Esse filho ele tem uma tendência à obesidade, porque passa uma informação genética, que na verdade é uma epigenética, é uma mudança que ocorre lá no DNA. E aí ele cresce já com uma informação que pode se tornar um obeso. Passarela, ainda dentro da sua pergunta, Tânia, que Passarela fez em relação à ansiedade, me veio aqui à memória a questão do centro da fome e o centro da saciedade. Nós temos controles aqui no sistema nervoso central, controle da fome, que diz assim, aperta o botão e manda comer. E tem controle da saciedade, aperta e diz para de comer. E esse controle da fome, ele tem 2 lugares no sistema nervoso central. Um é no sistema límbico, que é o sistema do prazer, da alegria, da felicidade, e outro é no sistema que é fisiológico, que come porque tem necessidade e para de comer porque chegou também um momento. Quando a fome é controlada pelo sistema límbico, a pessoa perde o limite. Isso é como uma gangorra. Saciedade, fome. Fome e saciedade. Isso funciona de forma equilibrada, de forma harmônica. E quando se perde esse controle, Tânia, é quando se torna obeso. Antes de ser obeso, esse controle da gangorra, da fome, da ansiedade, da saciedade, funciona muito bem. Quem tem um índice de massa corporal de 25 quilos por metro quadrado, você começa a se alimentar, vai se alimentando e chega uma hora
que é emitida uma informação daqui para cá e diz, olha, para, saciou, parou. Depois que se torna obeso, é como uma bala que sai de uma arma, né? Apertou o gatilho, saiu, não volta mais. Tornou-se obeso, então desenvolveu uma doença metabólica crônica permanente que não tem cura. Obesidade não tem cura. Mas, tem controle, tratamento. Doutor, o sedentarismo, ele contribui para que as pessoas continuem com a obesidade? Sim. Porque nós temos possíveis causas, a gente já está falando aí sobre as causas da obesidade e além dessas causas aí da alimentação, da má alimentação também, eu acho que deve estar atribuída a outras coisas que o pastor está falando também, atividade física, sedentarismo, mas antes do senhor falar disso, doutor Joel, eu queria fazer uma pergunta. As pessoas dizem bem assim, Passarela, quando eu estou nervosa, eu como mais. Aí outras já dizem assim, quando eu estou nervosa, eu como quase nada. Que relação é essa? O que tem a ver com a obesidade? Exatamente, né? Voltando aqui para a questão do sistema límbico, que é o sistema do prazer, quando a pessoa, a alimentação, ela gera prazer, ela gera satisfação. E quando estamos ansiosos, aciona o sistema límbico e ela come por prazer. Não tem necessidade, continua comendo. E isso é uma das causas de obesidade. Já tem outras pessoas que bloqueiam esse momento de comer. A Tânia está fazendo essa pergunta justamente por você, né, Tânia? Por mim também. A Tânia estava relatando agora há pouco, ela perdeu aí 7 quilos. Eu tive crise de ansiedade, né? E aí acabei perdendo e eu fiz essa pergunta justamente por isso. Porque na crise que eu tive não comia nada, mas agora liberou tudo, viu, Passarela? Estou comendo. E aí a gente volta para a pergunta do Passarela, sedentarismo e obesidade. Sedentarismo e obesidade. Ainda entrando aqui nessa parte, Passarela, a causa principal de obesidade, quando nós nos alimentamos, nós fornecemos energia em forma de quilocaloria. Então o alimento, ele te fornece energia e você precisa gastar essa energia. Existe um gasto energético basal, um gasto de energia diariamente. Quando nós nos levantamos, nos movimentamos, nos exercitamos, estamos gastando energia. Essa energia em forma de quilocaloria. Então, o alimento te fornece energia e você também gasta. Quando o alimento te fornece uma quantidade maior do que você gasta, por exemplo, você tem em torno de 2.000 quilocalorias fornecidas por meio da alimentação e gasta em torno de 1.500 quilocalorias por meio dos seus movimentos de atividade física. Logo, você vai ter o quê? Uma reserva de 500 quilocalorias diárias. E é isso que faz engordar, né? Essa diferença entre o que você ingere e o que você gasta. Se você ingerir 2.000 quilocalorias de energia por meio do alimento e gastar 2.500 quilocalorias, logo você vai ter uma queima a mais de 500 calorias. Está aí a tua pergunta. Sedentarismo. O sedentário, ele não faz atividade, ele não faz caminhada, não corre, não pedala, não vai numa academia. E é melhor ser um obeso ativo do que um magro sedentário. Guarde essa frase, Passarela, vou repetir. É melhor ser um obeso ativo do que um magro sedentário. O sedentarismo é grave e nós não podemos permanecer no sedentarismo. A partir de hoje, todos os nossos ouvintes aqui do programa, o programa que tem essa função de orientar, de educar o público que está aí nos ouvindo, guarde isto, é melhor ser um obeso ativo do que um magro sedentário. E eu quero aqui enaltecer a figura do profissional educador físico.
nós temos diversos educadores na área dessa parte física, em Viana, educador físico. Se você pode contratar um personal, você gasta às vezes seu recurso com tanta coisa supérflua. Eu indico, faça um investimento no educador físico, em um personal 3 vezes por semana. Em 3 meses de aulas com um personal, você vai ver o grande efeito na sua qualidade de vida. Vai melhorar a sua vida, a sua saúde. Doutor, vejamos bem. Eu que fui atleta, joguei muita bola, sempre pratiquei educação física. Será que eu tenho tendência de obesidade? E não sou sedentário, eu exercito e tal, entendeu? Eu ainda bato uma bolinha com os amigos, estou com essa idade já de 50 para cima, e... Ah, meu Deus do céu, a gente não pode falar nada aqui, tem que vai contigo. Isso é contigo. O que você acha? Não há isso, não acontece. Você acha que eu tenho alguma probabilidade de obesidade? Passarela, o teu organismo, ele criou uma memória de defesa contra a obesidade, porque você é ativo fisicamente. Olha aí, já está ali agradecendo. Muito bem, Passarela. Você criou uma memória que te protege, você é ativo fisicamente. Não pode parar. Você não pode, a partir de agora, não vou mais fazer atividade física, porque quando você para de fazer atividade física, você perde muito com isso. Aí você para de fazer atividade física e vai agora exceder na alimentação com carboidrato, uma comida gordurosa. Você sabe o que vai acontecer, vai perder todos aqueles anos de atividade física que você fez. Então, mantenha-se ativo fisicamente, controlando a sua alimentação. Obrigado. Ótimo, né? Isso. E aí, doutor Joel, a gente poderia definir que prevenir a obesidade depende, então, desses hábitos saudáveis de atividade física? A prevenção de obesidade. Eu sou fascinado por o tema obesidade e prevenção. Prevenção, como médico, nós temos a capacidade de prever o que vai acontecer. Se temos a capacidade de prever, nós precisamos intervir na prevenção e no tratamento. Prevenir ainda é melhor do que remediar. Com certeza, né? Por que nós temos que entrar com a prevenção? Olha, Tânia, eu sonho e desejo um dia realizar um trabalho em grande escala de prevenção. Pegar uma população, exemplo, Viana tem em torno de 53 mil habitantes. Nós temos em Viana em torno de 5 mil e poucos idosos. Esses idosos geralmente têm a tendência de ganhar peso. E com excesso de peso, você vai entrar na outra parte, que eu vou antecipar um pouco, que são as comorbidades, para poder voltar na prevenção. Certo. São as complicações da obesidade, as doenças adquiridas a partir da obesidade. Se nós temos a capacidade de prever, vamos então usar a nossa capacidade da intervenção, da prevenção. Nós poderíamos criar aqui na cidade de Viana, Passarela, dados, né? Armazenamento de dados. Qual a quantidade de pessoas obesas? Qual a quantidade de hipertensos? Qual a quantidade de diabéticos que nós temos? Qual a quantidade de pessoas idosas fazendo parte desse grupo de risco? Mapeando esses pacientes, nós podemos desenvolver um grande trabalho piloto em Viana, que servirá para o Maranhão inteiro. Pegando esses dados, eu fiz isso lá em Cajari, no meu segundo mandato como prefeito, porque no segundo mandato eu tinha ido para estudar também, passei a fazer vários cursos em São Paulo e eu fiz um levantamento, Passarela, com 907 pacientes, Tânia. Eu levantei o seguinte, queria saber desses 97, qual o percentual de magreza, qual o percentual de peso ideal saudável, de sobrepeso, de obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, obesidade tipo 3, a mórbida, quais os hipertensos, quais os dislipidêmicos. Então nós fizemos levantamento de 907 pacientes com informação.
E nós poderíamos fazer isso aqui. Tipo um censo, né? Isso, um censo, exatamente. Fazer esse censo e fazer esse levantamento preventivo, como você tocou a questão da prevenção. Se eu levanto aí mais de 60% desses pacientes, esse censo, Passarela, daí vamos fazer um monitoramento dessas doenças, da obesidade, do diabetes, da hipertensão e acompanhamento. Eu deixo aqui essa sugestão para todos os prefeitos da região, da Baixada, os que estão a nos ouvir. Nós poderíamos ter um grande trabalho de prevenção dessas doenças metabólicas. E quando fala dessa questão preventiva, a gente entra na orientação da dietoterapia e também do tratamento farmacoterapia com medicamento e também a terapia cognitiva, orientando por meio de um psicólogo que compreenda bem, porque a mente, né, a mente está diretamente envolvida na questão da obesidade, Tânia. Mente e obesidade, né? Mente e obesidade. Porque a mente está diretamente envolvida. O sistema nervoso central, nós temos um envolvimento central e um envolvimento periférico. Então, o sistema nervoso central, a mente está envolvida diretamente na obesidade e a parte periférica. A parte periférica é o sistema digestivo, a quantidade de gordura que nós temos, porque o sistema digestivo produz hormônios. Esses hormônios, eles estarão envolvidos na fome e na saciedade. O tecido gorduroso, o tecido adiposo também produz hormônio, que é a leptina, que também está envolvida na questão da saciedade e da fome. Existe um hormônio produzido no intestino, que é a grelina. Ele é potente na indução da fome. Quando nós passamos mais de 3 horas sem se alimentar, nosso organismo produz em grande escala o hormônio grelina. E grelina ele induz a fome. Então, uma das maneiras que se ouve falar, olha, deve se alimentar a cada 3 horas, justamente para evitar este aumento de hormônio indutor da fome. Então, deve-se ter 3 refeições diárias básicas e 3 refeições intermediárias. As 3 refeições importantes é o café da manhã, o almoço e a janta. As 3 intermediárias é o lanche da manhã entre o café da manhã e o almoço, o lanche da tarde entre o almoço e a janta e a ceia ao deitar. Tânia, observa-se que as pessoas que têm tendência à obesidade, eles não fazem a refeição da manhã, que é o café da manhã, o lanche da manhã e deixa apenas para o almoço. Você que está me ouvindo, que tem o excesso de peso, sabe muito bem disso, né? O que acontece? Não se alimentou pela manhã e deixa apenas para almoçar. Ele está aí para mais de 8, 10 horas sem ingestão de alimento. Passou a noite, né, e ingeriu na noite anterior, então aí tem para mais de 10, 12 horas sem a ingestão de alimentos. O que é isso? Você está com uma grande quantidade de grelina na circulação, aumentando a fome. Quando chega na hora do almoço, o que vai acontecer? Nós temos ali, na hora do almoço, um caminhão carregado, sem freio, sem ter condição de ser governado por ninguém. Vai sentar, vai comer tudo que estiver sobre a mesa. Não controla. Nem eu, nem você, nem ninguém, porque é a questão do sistema nervoso central, questão periférica, liberação de hormônios, de neurotransmissores, neuropeptídeos, envolvido nesse processo da fome. Então não controla. É uma máquina. Você vai controlar se você diminuir a produção dos hormônios que induzem a fome, que é se alimentando a cada 3 horas. Passarela entendeu? Mas, doutor, depois que eu janto, eu estou ali assistindo o jornal, e eu durmo cedo, graças a Deus, mas eu tomo café com farinha com um pedacinho de peixe frito, uma coisa. Tem algum problema? Passarela, o alimento, ele obedece regras. Uma alimentação saudável
saudável obedece regras. Quais são as regras? A quantidade de alimento, a qualidade deste alimento, ser de forma harmônica e uma proporção. Né? Então observe isso. Nós temos os nutrientes, carboidrato, proteína, gordura, são os lipídios, e nós temos os micronutrientes, as vitaminas, os minerais e a água. Isso obedece uma proporção, uma quantidade e uma qualidade e de forma harmônica. Como você fala isso aí, está quebrando as regras. Quebrou, pastor. Você quebrou a regra. Na parte da qualidade, né? Na qualidade, na parte da harmonia, na quantidade. Você quebrou todas as regras. E agora, pastor? É cultura. Eu vi meus avós faziam isso, meu pai. Aí. Opa, Passarela. Daí, agora você me puxa um outro raciocínio. A vida inteira vem comendo errado. Como é difícil se ter, Tânia, uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável, porque é cultura, uma alimentação errada. Então nós estamos, memoriza essa outra frase que eu vou te dizer agora, estamos cavando sepultura com garfo e colher. Mas, doutor, veja bem. Então aí, então, aqui me lembrou uma coisa chamada dor. Se eu tenho uma cultura de alimentação errada, para mudar exige o quê? Dor. Então, a dor faz parte dessa mudança. É necessário ter aí uma determinação para mudar. Fala, Passarela. Olha, se a gente nós não fomos educados para essa cultura, para esse outro tipo de alimentação, nós não tivemos essa educação. E eu acho que até hoje, em pleno século XXI, não tem essa educação, eu acho que nem nas escolas, para rever essa situação de alimentar. Exatamente. Então, lá da infância, adolescência, é que inicia-se o processo de prevenção e tratamento da obesidade. Né? Então, seria muito bom. Quando eu fui prefeito em Cajari, Passarela, eu fiz um trabalho da obesidade, eu chamei todos os professores, elaborei ali uma cartilha de orientação, eu orientei todos os professores. E teve alguns, recordo-me muito bem, uma professora de um determinado povoado, ela levou essa cartilha, chamou os alunos e fez uma mesa de alimentos saudáveis e uma outra mesa de alimentos não saudáveis. E ofereceu para as crianças, e ela deixou as crianças à vontade para escolher. Claro, e aí? Elas escolheram qual alimento? Não saudável. Não saudável. E ela deixou. Depois, ela chamou os alunos e pegou a cartilha e foi fazer a orientação. Veja que espetacular inteligência dessa professora. Ela causou um impacto naquelas crianças que nunca mais elas esquecerão. Irão ficar adultas e sempre se lembrarão daquela aula. Portanto, você coloca essa grande importância que poderia ser inserido na grade curricular orientações relacionadas à alimentação saudável. Nós temos vários nutricionistas no município, poderia se pegar e de forma bem pontual para as crianças, para os adolescentes que estão nessa fase de uma aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento, que poderiam pegar essas informações e pô-las em prática para eles, os pais, para a família, mudando assim essa cultura familiar. Olha, você vê, doutor, que era passado para a gente. Por exemplo, olha um exemplo aqui interessante, que depois que eu fui crescendo, eu fui entender. Mamãe dizia, João, se tu comer manga, não toma leite, que morre. Morre! Aí eu, meu Deus, se eu comer manga, eu só vou tomar o leite no outro dia. Não, é porque eu estou dando um exemplo sério. Sério e certo. E correto. Correto. Então, você entrou agora para a parte dos vegetais. Vegetais. Uma alimentação para ser boa. Passarela, quando você falava da parte de cultura, me veio aqui à memória a questão cultural de quem mora no Mediterrâneo. Os países do Mediterrâneo. Então, existe uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo.
é uma alimentação saudável, equilibrada. É uma cultura que eles têm lá, que é muito boa essa cultura, diferente da nossa aqui. Vegetais, você trouxe a questão da manga, os vegetais. É importantíssimo você ingerir em torno de 5 porções de vegetais diariamente. Frutas, verduras e legumes devem compor em torno de 50% do prato na hora do almoço. Mentalize um prato, divida ao meio e coloque numa parte ali frutas, verduras e legumes. Coloque, faça um prato colorido. Porque quando é colorido, você pega diversas frutas, legumes e verduras. O que isso significa e implica? Ora, passarela, nós falamos dos macronutrientes e dos micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais, né, e a água. Da onde vem? Vem das frutas, das verduras, dos legumes, dos vegetais. Quando você come uma fruta só, ela vai te dar ali 1, 2, 3 tipos de vitaminas e minerais. Há necessidade de variar tipos diferentes, cores diferentes, porque você vai ter uma oferta maior de vitaminas e de minerais. Por isso, pegue 5, 6, 7 porções diferentes, cores diferentes de frutas, verduras e legumes. Você vai ter uma oferta de todas as vitaminas e de todos os minerais que você precisa. Tá? E eu explico uma coisa. Nós temos uma cultura da medicalização. As pessoas tomam medicamento por tudo. Tem gente que é acostumada, qualquer coisa, a tomar uma vitamina. Você? Eu tomo. Eu senti uma dor aqui, eu vou jogar bola, quando eu chego, eu estou com uma dor no pé. Toma Docilate. Eu vou lá e tomo. Fico bonzinho. Passarela, mas há um excesso de medicamentos tomados pela população. De vitaminas, de antibióticos e outros. Você que está me ouvindo, cuidado com a quantidade de medicamentos que você toma diariamente. Não toma o medicamento sem a orientação de um profissional médico, porque qual é a diferença do medicamento para o veneno? Te peguei, você. E feio. A diferença está na dose, na quantidade. Na dose. Você toma um medicamento errado, deixou de ser ali eficaz e passa a ser um veneno. Mas se você come moderadamente frutas, verduras e legumes, não há necessidade de estar tomando vitaminas, comprimido, injeção, porque o alimento te fornece a quantidade necessária e exata que o teu corpo necessita e precisa. Doutor Joel, eu poderia dizer que por hereditariedade, por má alimentação, por falta de atividade física, por isso existem então pessoas obesas? Exatamente, né? É um conjunto de fatores que induzem a obesidade. Tem até questões infecciosas, tem vírus que induzem, adenovírus que induzem a obesidade. A questão do parto também tem um certo envolvimento. Assim, quem nasce de parto normal, ele tem uma chance menor de desenvolver obesidade, desenvolver diabetes, né? Quem nasce de parto feito cesárea, ele aumenta o risco. Por quê? Vou te explicar agora. Ele tem bilhões de bactérias boas e bactérias não boas. Exemplo, Bacteroidetes são bactérias boas, Firmicutes são bactérias que pioram o estado de saúde. Então, o obeso, ele tem uma maior quantidade de bactérias Firmicutes e uma menor quantidade de Bacteroidetes. E isso piora mais a obesidade e outras doenças ainda. A água faz parte de uma alimentação saudável? Ah, com certeza, né? Essencial. 2,5 litros de água por dia é extremamente essencial. As pessoas têm principalmente na velhice, o idoso, ele tem uma tendência, Passarela, você fez isso porque está entrando já. Aliás, você já é idoso, né, Passarela? Já passou de 60. Exatamente. Você já é um sexagenário. Isso. Né? Então, diminui sim a ingestão de líquido. É necessário, importante, essencial, uma manutenção de líquido. Quando você falou do líquido, uma outra questão do idoso, ele diminui a ingestão de proteínas. E como é importante
aumentar a oferta de proteínas para o idoso, porque o idoso ele tem uma tendência a perder massa muscular, e quem dá massa muscular é a proteína e a atividade física de resistência. Então o idoso ele tem uma tendência, com a perda da massa muscular, desenvolver uma doença chamada de sarcopenia. Sarcopenia é a diminuição da massa muscular e aumento da fragilidade, aumentando assim o risco de queda, de fratura de colo de fêmur. Então, idoso, alimentação saudável, aumentar a ingesta de proteína e permanecer com atividade física de resistência. Eu volto a dizer, você tem condição de contratar um personal, um educador físico, faça, porque será um dos melhores investimentos na sua saúde. Está ouvindo, Ademir? Ó, nós temos 75% de água, né? Sim. O resto... 70%. E a gente perde a quantidade diária, assim mais ou menos quanto? Olha, existe a água intracelular e a água extracelular, tá? Existe um aparelho que é a bioimpedânciometria multifocal, ele dá exatamente a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura, a quantidade de água que tem no corpo, por membro superior direito, membro superior esquerdo, tronco inferior direito e esquerdo. Então, a bioimpedânciometria ela te dá essa informação da quantidade de água intracelular e a quantidade de água extracelular. Não dá para quantificar a quantidade de água que você perde diariamente, seria uma coisa muito precisa, né? Mas quando você faz caminhada, você faz atividade física, nós estamos perdendo água toda hora, né? Devido ao nosso clima. Agora, por isso que tem que repor a água. Uma maneira de você observar isso é na cor da urina. As pessoas, doutor, estou com uma urina amarelada, falta de água. Concentração de água, porque quando você aumenta a oferta de água, você vê que logo muda a cor da sua urina, e aí as pessoas dizem, não, mas eu vou estar urinando toda hora, eu vou diminuir a ingestão de água porque eu não quero estar urinando toda hora. É o contrário, você deve sim estar ingerindo água, vendo a cor da sua urina, se está uma urina ali transparente ou se está uma urina amarelada. Daí uma forma de você quantificar mais ou menos o que você tem de água. Aproximado, assim, bem grosseira essa forma, mas ela é boa, né? Muito boa, né? Esse bate-papo aí com o Dr. Joel Dourado. Muito boa, né? Eu gostaria que fosse mais tempo, né? Para que a gente pudesse fazer essa palestra aqui na TV. Mas aí eu te dou uma informação boa. Na próxima segunda, o Dr. Joel vai estar aqui. Novamente? Toda segunda vai ter esse quadro. Até o momento permitido pela legislação eleitoral, estarei contribuindo aqui com vocês e com o nosso público na orientação de saúde. Mas já temos em pauta o assunto para que as pessoas sim, o próximo a gente vai estar falando de diabetes. Olha, escolheu diabetes. Pronto. Vamos falar então de diabetes. Está escolhido, está votado e eleito. Você queria diabetes. algum, Passarela? Você queria algum? Não, esse é importante. Eu queria tocar, mas como ficou em pauta só a obesidade, eu vou deixar para segunda-feira, né, a diabetes. Eu estou neste momento lá na minha residência com mais de 100 pessoas me aguardando para um atendimento médico. Dia de segunda-feira abrimos a nossa casa e as pessoas já aprenderam e entenderam onde o Dr. Joel mora. Nós estamos lá, eu tenho que ir agora me retirar e atender essa população vianense que está me aguardando na residência de Dr. Joel, que fica ali, quem desce para a praia, depois do Banco do Bradesco. Na Praça Duque de Caxias. Isso, próxima escola Zilda Dias de Maria. Onde se chamava Antiga Praia, né? Antiga Praia, ali que o Dr. Joel mora. Comércio de... Viana ficava naquela área lá, né? Exatamente. Olha, Passarela, mas a gente vai estar tratando também, conversando da saúde do idoso, tá? Isso, continua o tema, tratar o tema. Vai Saúde tratar do idoso. durante o nosso programa. Doutor Joel, muitíssimo obrigada, tá? Muito proveitoso, muito gratificante ter você aqui no programa, essa explicação aí, tanto para os nossos telespectadores, internautas, quanto para a gente aqui, tirando essas dúvidas, e a gente espera aí a sua próxima conversa com a gente na próxima segunda. É sobre Diabetes. Diabetes. E depois a gente pode colocar a saúde do idoso. Já está definido. Aí vai para você, Passarela. Tá. Então, muito obrigado, Tânia. Obrigada a você. Agradeço, Passarela. Eu que agradeço a presença. Eu irei lá, tá? Certo. Fiquem em A paz. gente faz assim, a gente chama logo o próximo bloco e brinda aqui com o Dr. Joel. Vamos Pode lá ser? tomar um café. Opa, café com notícias. Café com notícias. A gente
chama Vamos lá. o intervalo, tá? No intervalo, no próximo bloco, a gente vai trazer a nossa ganhadora do fogão, tá? Porque Vamos vamos brindar brindar, né? com o Dr. Joel